seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. E para Jesus, uma calorosa salva de palmas. Oh, glória a Deus. Irmão, nós viemos aqui para uma batalha espiritual. Eu estou com 2 estudos que essa semana eu estou dando. Um eu comecei semana passada e vai durar mais. É o Evangelho de Marcos, é no finalzinho. Mas no início agora eu estou em Malaquias, capítulo 2. E está muita bênção. Tem gente que vai ficar chocado com aquilo que Deus vai falar aqui. Mas eu tenho que falar, eu tenho como pastor entregar o recado. Ou então eu vou dar conta no dia do juízo. Isso está lá em Levítico 5. Se Deus lhe mostra uma coisa que é pecado e tal, você tem que chegar e falar para o pastor. Vamos dizer que um irmão nosso está em pecado. Mas não é para fazer fofoca, é porque aí nós vamos orar e vamos chamar e vamos conversar com ele com toda a sabedoria. Ou uma irmã, temos que conversar com a pessoa, para ela poder se acertar na vida, porque senão não vai para o céu. A maior tristeza que eu vou ter na vida é quando Jesus vier, porque muitos que estão aqui, que são amigos nossos, não estão servindo a Deus, estão fazendo o que não serve e vão ser desclassificados. Jesus diz que quando Ele vier, os anjos de Deus vão correr de um lado para o outro, buscando as pessoas que são chamadas, não, que são escolhidas. E Jesus disse, muitos são chamados. Quase todo mundo aqui é chamado, mas poucos serão os escolhidos. Nós temos que criar juízo. Não, eu não quero me perder. Misericórdia. Já pensou se eu me perder? Eu vou passar a eternidade toda no lago de sofrimento? Eu não quero um minuto lá, pessoal. Aquilo é para o demônio e o Satanás ser atormentado. Agora, quem não tiver firme vai dançar. Então nós temos que falar a verdade. Aí você vai chegar, mas Jesus, não me contaram isso. É verdade, o Soares não falou. Eu falo e repito, porque nós precisamos nos acertar com Deus. E Deus vai nos ajudar bastante. E vamos ter festa de Cristo em nossa vida sempre. Mas antes de entrar na mensagem agora, eu queria cantar com vocês uma canção bonita aqui. Que você talvez já cantou comigo alguma vez. É uma que parece assim, bem eletrizante mesmo. É para gente jovem igual eu e você, tá bom? Gente assim que tem 27 anos, na segunda metade, ou que tem 40 na segunda metade, todo mundo aqui está. Tem gente que conta, eu não sei porque que a pessoa assim, eu estou com 77. Não, fala 27, porque afinal de contas, no jogo de futebol, o primeiro tempo vale alguma coisa? Não, aquilo aí vai decidir, o jogo é no segundo, não é no primeiro, é no último minuto que decide. Aí um rapaz disse, mas um dia vai acabar. Eu falei, não, mas o senhor já está faltando com 27, está faltando quanto só? 23? Eu falei, pois é, né? Mas diz que tem um tal de prorrogação, né? Vamos ficar de pé que nós vamos cantar? É Cristo tem poder, Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito que é somente crer. Pega essa palavra para você. Se você crer, você vai sair daqui hoje abençoado em nome de Jesus de Nazaré. Ele está aqui para abençoar. Maestro, vamos toda aí. A letra está aqui para ninguém errar. Ó. Vamos cantar. E é rápido que canta. Vamos aplaudir a Jesus. Transformando água em vinho, dando ao povo a beber, mostrando sua glória, sua graça
me o alimentou. Cristo tem poder, Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito que é somente crer. Ele é maravilhoso e tem todo o poder. Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Na cidade de Naim estavam chorando, seu filho ia pro túmulo e o povo carregando. Jesus parou o enterro e o povo reprovou. Jesus chamou o morto e o morto levantou. Cristo tem poder, Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito que é somente crer. Ele é maravilhoso e tem todo o poder. Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus fez maravilhas no deserto da Judeia, curou em Samaria e também na Galileia. E em Cafarnaum milagres também fez, curou lá no caminho 10 leprosos de uma vez. Cristo tem poder, Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito que é somente crer. Ele é maravilhoso e tem todo o poder. Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus fez maravilha, está fazendo e vai fazer. Só faz em sua vida é porque você não crê. Ele cura a enfermidade, dá alegria, gozo e paz, salva os pecadores e expulsa Satanás. Cristo tem poder, Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito que é somente crer. Ele é maravilhoso e tem todo o poder. Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. E para Jesus. Glória a Deus. Agora podem sentar, vocês estão preparados para ouvir o Malaquias. Irmãos, o profeta Malaquias é o último profeta do Velho Testamento. Depois dele passaram-se 400 anos sem profecia, sem revelação de Deus. Mais ou menos como foi o tempo que o Israel ficou no Egito como escravo, e lá não tinha a presença de Deus com eles, porque eles abandonaram Deus, não buscavam. Quando começaram a buscar, Deus chamou Moisés e mandou tirar o povo dele do Egito lá, e eles foram libertos. Aqui nesse capítulo 2, Deus está falando de uma deslealdade que estava acontecendo naquela época. 400 anos de Cristo já estava acontecendo isso. O que era deslealdade? Eles eram judeus, todos eles, e eles só podiam casar entre eles, porque Deus queria uma geração de piedosos. Então as mães judias ensinariam os filhos o caminho de Deus, e os pais dariam aquele exemplo. Mas com o tempo, por causa do pecado de Adão, o homem ficou todo contaminado. Alguns começaram, e o sacerdote apoiando. Começaram o quê? Achando que a mulher dele ficou velha e que tinha que arranjar uma mulher nova. Mas não encontravam a judia que queria aceitar isso. Então buscava dos povos. Ora, o único povo que era monoteísta naquela época era Israel. Só acreditavam no Senhor Deus. Os outros eram politeístas, muitos deuses. E faziam o que queriam. Aí aquelas mulheres vinham para casa, coitada daquela companheira da mocidade, que tinha que aceitar. Os sacerdotes estavam aceitando isso. E a coisa ficou séria. E aí eram debochadas e tal. E as crianças que surgiam da nova iam ensinadas a fazer o que ela fazia lá. Orações para os demônios e tal, fazer coisa errada. Aí Deus ficou chateado com eles e falou através de Malaquias, está no capítulo 2, merece ser lido do primeiro versículo todos. Eu vou ler para você aqui, começa assim no primeiro 1. E agora o sacerdote, esse mandamento vos toca a vós, era para eles. No versículo 8, no 6 ele fala assim, a lei da verdade esteve na sua boca, não estava mais. E a iniquidade não se achou nos seus lábios, eles estavam perfeitos. Andou comigo em paz, em retidão e apartou a muito da iniquidade. Você vai andar em paz, em saúde, em prosperidade, quando você andar com Deus, cumprir os mandamentos. Sua casa vai ser uma bênção. Mas quando o marido ou a esposa começa a fazer coisas erradas,
o pecado entra e contamina todo mundo. Com o pecado vem as doenças, com as doenças vem os acidentes, vem as mortes prematuras e as destruição, separação, briga e tudo. É preciso entender que Deus está vendo tudo. Aí ele diz assim no versículo 8, mas vós vos desviaste do caminho e muitos fizestes tropeçar na lei, falando para os sacerdotes que eles eram responsáveis, mas quem fazia também era responsável. Mas eles tinham que protestar e não deixar. Se Deus me dá uma revelação, eu tenho que dar para você, irmão. Senão eu vou pagar diante de Deus o preço de ter fechado a boca. Não, se eu falar isso, eu ofendo uma meia dúzia, ele vai embora, que vá. Eu não posso fazer nada, eu tenho que falar a verdade. Mas ele vai saber que foi porque ele quis. Eu estou tentando ajudar todo mundo. Aí Deus diz aqui para ele assim, olha, corrompeste o concerto de Levi. Diz o Senhor de Israel, Levi era do sacerdócio real, porque esse Levi era um dos filhos de Jacó, eram 12, e ele não teve herança, porque ele tinha que cuidar da parte espiritual. Também os outros, tudo que entregavam no templo, e eles viviam daquilo que davam lá, os dízimos e tudo. O dízimo é de Deus desde aquela época. Atualmente o demônio usa as pessoas para dizer que o dízimo não está no Novo Testamento. Mas que gente mentirosa, pessoal. Você vê lá no livro de Deus, Mateus 23, 23, Jesus falou disso. Aí o Senhor Deus fala assim, Judá foi desleal, o versículo 11, abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor. O que estavam fazendo é profanar a santidade do Senhor. Deus permitiu, criou o homem e a mulher e permitiu que eles se unissem em casamento e a união deles é santa, não tem nenhum pecado. Chega a Hebreus 13, 4, diz que digno de toda honra é o leito sem mácula, sem sujeira. Natureza com natureza não tem problema. Outras coisas têm problema, chama prostituição. Está acrescentando coisas que Deus não criou para aquele ato. Então não tem pecado, nossos filhos são santos quando nascem, não tem problema. Depois eles têm que aceitar Jesus por causa do pecado de Adão. Aí o que diz aqui agora, mas o Judá profanou o leito do Senhor. A santidade do Senhor, profanou a santidade do Senhor. Tem gente profanando. E depois vai dizer, mas Deus, eu não posso ficar aqui, eu não posso ir para o lago de fogo e enxofre. Mas vai, a menos que você se arrependa. E pare e diga, Deus, eu não quero fazer a coisa errada. Você que está com um pensamento errado aí, para com isso correndo, isso é demônio na sua vida. Aí eu já ensinei tudo isso aqui. E por que ele profanou? Através do rei Josafá, que foi um bom rei. Mas Josafá se uniu com o rei do reino do norte, que havia separado a casa de Davi, que era mau. Todos os reis do reino do norte foram maus. Era tal do Acabe e da Jezabel. Então se uniu com eles. E aí viu que ele tinha uma filha bonita, o filho dele era bonito, o filho dele ia ser rei. Vamos fazer a festa aqui, ou foi o Acabe que falou com ele e os pais. Aí casaram os filhos. Foi a pior coisa que fizeram. A menina era criada pela mãe que era terrível. Essa mãe sustentava 400 sacerdotes de Azerá, que era a macumbinha dela lá, essa Azerá. Azerá, só para você entender, o templo dela, o formato era do órgão feminino. Todo mundo via esse negócio. E o rei não fazia nada, não, o dele era Baal. O formato do templo de Baal era o órgão masculino. Olha que prostituição estava lá. E o Josafá vai lá e pega a filha para casar com o filho dele. Bom, o filho dele numa guerra morreu. Vai escutando. Essa filha endemoniada disse, rapaz, eu vou perder a coisa aqui, um dos netos meu agora vai ser rei. E se ele não me der o que eu tenho aqui que o meu filho dá? Matou todos os netos. Só sobrou um pequenininho de colo. Aí a esposa do sacerdote escondeu e depois ele veio ser rei. E essa mulher, mas foi peste mesmo. Tudo porque corromperam. O Josafá foi lá e profanou a santidade de Deus. Versículo agora 14. Esse eu acabei no último culto. Por quê?
Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto, a tua aliança. Você fez uma aliança diante de Deus. Não importa se ela ficou velha mais tempo de você, você também vai ficar um dia, todo mundo fica. Mas a velhice também é alegre. Você tem que aprender a viver o que você é, em nome de Jesus. Aí diz assim, e não fez Deus, ele aqui é Deus, e não fez ele somente um, Adão, sobejando-lhe espírito, e tinha capacidade de fazer tantos quanto quisesse, diferente, mas não fez. Nós todos viemos do mesmo homem, que é o homem que dá semente, e da mesma mulher que fez gestor, que foi Eva. Todos nós somos irmãos e irmãs, independente se a pele é branca, se é branquela, se é vermelha, se é negra, todos nós viemos de Adão. Isso foi um negócio de clima, alimentação, que mudou a coisa. Alguém fala que os negros vieram de Caim, que foi amaldiçoado. Não. O Caim e todo mundo dele morreu no dilúvio. Nós viemos de Adão e viemos de Noé também. Somos irmãos exatamente iguais. Não tem duas vezes. E por que Deus não fez mais? Porque Ele não queria, Ele queria uma... Presta atenção. Por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Nós não somos semente, um de piedoso e outro de mundano, profano. Não, tudo de piedoso. Mas o demônio tenta, os sacerdotes estavam deixando. E eles iam pagar caro por causa disso. Ele buscava semente piedosa, portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Deus proíbe essa coisa. Mas missionário, não vou entrar em detalhes aqui. Mas você é adulto como eu, sabe o que eu estou falando. Então, pare, sirva a Deus para você não tropeçar na hora que Jesus vier e ficar, porque não vai subir. Os anjos do Senhor, Jesus disse, eles vão ser enviados aos 4 cantos dos céus e vão reunir todo mundo. E vão, de todo mundo ali, eles vão pegar os escolhidos. Jesus disse, muitos são chamados até para o ministério, mas poucos escolhidos. Amigo, isso é coisa séria. Missionário, eu já errei, peça perdão, emende e busque a Deus. A hora que você sentir aquela alegria de Deus, você pode dizer, Deus, obrigado, eu nunca mais vou querer sair da tua presença, porque aí você vai para o céu e Deus vai fazer de você uma bênção. Glória a Deus por isso. Nós vamos fazer o seguinte agora, rapidinho, eu já vou entrar em mensagem, que agora é Marcos. Marcos capítulo 3, estamos começando agora, estamos fazendo todo dia, você não perca um dia, é como se fosse novela, todo dia tem um capítulo. Hoje nós vamos ver o homem da mão ressequida, da mão aleijada, curado. Diz assim, outra vez entrou na sinagoga. Jesus entra tantas vezes quanto quiser aqui na igreja e faz a obra. E hoje ele entrou de novo. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas, aleijada. Era seca, era um graveto, não pegava nada, não prestava para nada, mas era a mão dele, e graças a Deus que não teve uma pressão, vamos cortar essa mão, não, ficou ali, mas essa mão voltou a ser mão boa. Não deixe nada, jogar nada seu fora não, tá? Você ora a Deus que Deus cura, o que Ele colocou em você precisa estar em você, e Deus vai lhe dar vitória. Ele já fez isso milhares de vezes ou milhões de vezes. Aí diz aqui, e estavam observando se curaria no sábado para o acusar. Ele sabe de tudo. Estavam lá os fariseus, os intérpretes da lei ali, e escribas e tal, e estavam pegando para ver pegar alguma coisa. Se fizer coisa errada no sábado, nós vamos então entregá-lo. Aí Jesus estava lá. Aí Jesus disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. Estava cheio a sinagoga. E Jesus sabe de tudo e viu aquele homem. É hoje. Eles estão aqui para me vigiar. Hoje eles vão quebrar a cara. Ô moço, quem? É você? Uhum. Levanta daí, vem aqui para o meio. Aí ele veio. Ficou no meio onde Jesus estava ensinando. E perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Olha que coisa bonita. A pergunta é a seguinte que eu quero fazer para vocês.
É direito, é lícito, não sabe fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar. Aí diz aqui que eles calaram-se. Jesus usou de uma filosofia tão fácil que nunca ninguém tinha pensado. Por exemplo, eu sei orar a Deus e oro e Deus me atende. Quando há fé, quando não há fé também não atende. Tanto da minha parte quanto da parte da pessoa. Então, na hora que eu oro, eu confio que Ele vai fazer maravilha. Quem foi curado? Assim, assado, e Deus cura. Eu estava no Espírito Santo da minha terra, pregando numa igreja que eu fui, quando era pequeno, eu frequentava. Não essa, mas eu morava no interior, agora estava na capital. Capital só fui conhecer depois de grande. Aí, na hora que eu preguei, todo mundo aqui, silêncio ali, é gostoso pregar no silêncio, né? É chato quando vê o irmão com um pastelzinho para pegar e pega o papel. Espera um pouquinho, irmão, deve terminar o culto, só faz o seu lanche. Mas vai escutando, eu estou ali, aí Deus curou e falou no meu coração. Fiz a oração, eu disse assim, quem é que era a pessoa que tinha uma verruga aqui, ó, no couro cabeludo? Ainda pus assim. E ninguém levantava a mão. Falei, não adianta, a gente não sai daqui hoje. Quem é essa pessoa? A pessoa é uma mulher, ainda falei isso. Cadê essa pessoa? Quando Deus fala, você pode ter certeza. E ela não aparecia. Irmão, levou uns 10 minutos. Aí tinha uma senhora, estava muita gente em pé, assim, encostado na parede. Aí quando estava assistindo, ela fez assim, ó. Eu falei, só levantou o dedo aqui, por quê? Foi a senhora? Foi, então levanta a mão. Ela levantou, porque ela não queria que os outros vissem que foi ela. Eu falei, diga para mim. Aí ela se acertou. A senhora tinha uma verruga onde? Missionário, eu não queria falar. Você sabe, tal, porque eles não creem muito em cura, não. Só se Jesus for lá pessoalmente fazer. Eu fui deles, eu aprendi com ele, mas gente boa. Mas só não, hoje já estão crendo, a maioria já está crendo já. Mas no meu tempo, não. Eu contava para uma tia, quando Deus me curava, eu falava, só dando ciúme para a senhora, assim, fica quieto que também Ele me cura. Mas a gente não podia falar, que coisa horrível, e Jesus não podia orar, eu não entendia isso. Mas eu disse assim, por que você não falou? Aí eu fiquei pensando assim, não sei se eu conto e tal, só sabe, né? Aí eu falei assim, mas agora só resolver. Não, resolvi contar. Mostra para todo mundo aí. Ela mostrou, estava aqui, ó, desapareceu a verruga. Deus faz maravilhas. Aí eu ainda brinquei assim, essa aí é da denominação, né? O pessoal fala assim, porque eu sei que eles lá, a doutrina deles é desse jeito. Aí Jesus perguntou, é lícito fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou matar? Eles calaram. Porque quem sabe fazer o bem, se eu sei fazer uma oração, por que eu não vou fazer? Aí porque eu quero fazer o mal. Porque se é a minha oração que vai curar a pessoa, e eu não faço, eu estou fazendo o mal. Aí Jesus disse, se eu fizer, está implícito aqui, se eu fizer o bem, vocês vão me condenar. Vocês são um bando de fariseus, falou para eles. Mas se eu fizer o mal, vocês vão aplaudir. Ele não trabalhou no sábado. No culto anterior eu expliquei, aqui em Marcos, o versículo que eu expliquei, eu expliquei do 23, o capítulo 2, 23 ao 28. O 28, o 27 ele diz assim, e disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Deus não fez o homem para guardar o sábado. Ele fez a lei do sábado para o homem descansar um dia, senão aquele cara que só quer ganhar dinheiro, vai trabalhar de sol a sol, então aí vai perder a vida cedo. Então Deus quer que também você descanse, tenha o seu descanso, tire as suas férias, tudo isso aí. Aí disse o seguinte aqui, mas se eu fizer o mal, vocês vão aplaudir. E eles calaram-se. Olha o que aconteceu. E olhando para eles em redor, com indignação, Jesus ficou indignado com eles. Olhou assim ao redor, com indignação, bravo, né? Em outras palavras. Condoentes da dureza do seu coração. Dureza, mas ao mesmo tempo que ele ficou indignado, ele condoeu-se, ele sentiu o que faz a dureza do coração.
da pessoa que às vezes não quer dar testemunho de que o filho foi curado aqui porque ele é de outra igreja. Há pouco tempo tivemos isso uma vez lá no Rio de Janeiro. Uma cura maravilhosa. O meu pessoal ligou, era criança, né, e falou assim: o senhor se importaria de contar o que aconteceu lá na igreja? Ele disse: aconteceu, mas eu não conto não, que eu pertenço a outra igreja. Ninguém entendeu aquilo. Eu falei: meu Deus. Ela veio falar comigo: missionário, eu nunca sabia, eu nunca podia pensar que tem pessoa desse jeito. Ele sabe o que aconteceu, mas não conta porque ele é de outra igreja. É o chamado religioso. Para ele não é Jesus, o evangelho que tem que ser conhecido, é a igreja dele. E se falar, vai promover a nossa igreja. Mas eu nunca disse: venha na nossa igreja que ela cura. Não, não, Jesus cura. Desde o início do meu ministério eu bato na tecla: é Jesus, é Jesus, é Jesus. E usa qualquer um que ele quer. Até usa esse que às vezes é contra a gente. Aí eles, eu olhando com o redor e com o dedo da dureza do coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu. E foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. Irmãos, quando Jesus fala com você, não tenha medo. Ele está lhe dando a oportunidade de você ser abençoado. O homem podia dizer: o senhor não está vendo que eu sou aleijado? Eu vou estender a mão para quê? Se isso aqui é um graveto. Não, estende a mão. Na hora que ele foi estender, é tudo rápido, não menos de piscar de olho, mais rápido ainda. Na hora que ele foi estender, a mão fez assim, ele olhou: ué, está igual a outra. Esse é o milagre que acontece, que Deus quer fazer na sua vida. E fará, se você simplesmente deixar ele operar. E daqui a pouquinho nós vamos orar com você, eu e o pastor Jaime, e ele vai abençoar. Amém? Vamos agora à novela da vida real, maestro. Aos 18 anos eu consegui meu primeiro trabalho em fast food, né? Estava afastado dos caminhos do Senhor, né? Não fui pro mundo, não fui pro caminho errado, mas não estava naquela comunhão. Estava fria na fé e sem congregar. A gente ficava 6 horas em pé, ela ficava 12, porque ela entrava às 10 horas da manhã para sair às 10 horas da noite. Então ela ficava 12 horas em pé, e isso era de domingo a domingo. Aí em 2020 começou a pandemia. Aí nesse tempo eu fiquei durante 2 meses em casa. E durante esses 2 meses foi o tempo que eu comecei a congregar de volta na Igreja da Graça, e me firmei. Aí logo depois eu voltei para o trabalho novamente, aí eu continuei na obra ali, né? Continuei na igreja, logo fui levantada como obreira e continuei firme. Aí nesse tempo estava muito difícil para mim estar fazendo a obra e eu estar trabalhando, porque eram muitas horas, eu chegava muito tarde em casa, ia para a igreja de manhã, então estava sendo muito difícil para mim. Então eu comecei a orar a Deus e pedir para Deus, né? Eu não queria mais continuar ali naquele trabalho. E Deus, ele usou até a minha mãe para falar comigo, né? Ela sentiu de Deus para falar para mim que não era para mim me preocupar com o futuro, que não era para mim me preocupar em sair dali, porque eu não ia precisar ir atrás, porque Deus, ele ia trazer até mim. Quando Gabriele decidiu descansar e confiar em Deus, Ele a surpreendeu. Nesse mesmo mês de julho, eu tava ali atendendo, né, trabalhando. Aí eu atendi um senhor, né, e ele gostou muito do meu atendimento, gostou muito de mim. E daí, depois que ele terminou, ele veio falar comigo. Aí ele falou pra mim que ele queria me chamar pra trabalhar com ele, que daí era pra me mandar o currículo pra ele. Falou que ela era uma moça muito sorridente, né, que gostou do jeito dela. E aí ela me contou isso no dia seguinte, assim. E ele me ligou, entrou em contato comigo. Aí ele falou que queria me chamar pra trabalhar com ele. E aí ela já começou a trabalhar. É uma empresa de turismo, atendia agências, era uma operadora de viagem. E aí depois ela também me chamou, né, pra ir pra operadora de viagens. Após quase 2 anos, Gabriele e mais 2 sócios decidem abrir o próprio negócio na área de turismo. Foi uma coisa assim muito de Deus, porque aconteceu muito rápido, sabe? A gente orou também pra saber se era isso que Deus queria realmente, e tudo se confirmou. Então foi realmente de Deus, assim. Deus preparou tudo assim de uma forma que a gente ficou até encurralado,
que não tinha nem para onde a gente correr. Aí a gente já abriu a nossa empresa, conseguiu tudo que a gente precisava para trabalhar, mas a gente já está tendo um bom retorno, né? Dos nossos clientes, já estamos recebendo solicitações de orçamentos, então a gente está conseguindo manter aqui o espaço que a gente está trabalhando. Então, Deus, Ele tá abrindo as portas para nós. Na semana retrasada, eu assinei a minha casa, o contrato da minha casa. Então, agora eu tenho minha casa própria também. Eu consegui a minha casa bem perto da minha igreja. Então, para mim, assim, é muito bom. Eu tô muito feliz. E Deus realmente fez o agir na vida dela mesmo. E eu acompanhei tudo isso. E vale a pena servir, vale a pena você renunciar, né, às coisas do mundo, que não é um peso, né? Porque as coisas de Deus, ela não é um peso pra gente. Porque enquanto você tá ali trabalhando, fazendo o que Ele mandou você fazer, a vontade dEle, Deus, Ele vem cuidando do resto. Ele cuida da família, cuida da sua área financeira, Ele cuida de tudo. Obrigado, Jesus. Irmãos, as pessoas que começam a andar pela fé não podem parar, sentar na vida, tem que continuar pela fé, porque Deus quer dar mais para a gente. Você vê, ela estava lá quase sendo escrava, 12 horas de trabalho por dia, isso a lei não permite, mas estavam fazendo isso, e ela então mostrou que tinha capacidade e Deus começou a abrir as portas. E se continuar na presença de Deus, não tem limite. Deus vai fazer muitas coisas mais. É como você está conhecendo agora o mundo real, que é o mundo de Deus. O outro é um mundo mentiroso, em que só tem engano, tem tapiação. Fica na presença de Deus, sirva a Deus. E se eu não conseguir muita coisa, porque a missão de Deus para você não foi essa, mas Ele vai também abrir as portas e vai lhe abençoar. Tenho certeza que você vai ser essa bênção em nome de Cristo. E se você ficar fiel, Ele gosta dos fiéis. Daqui a pouquinho vamos fazer a oração. Nós vamos agora para as missões. Ô Maestro, conta para nós aí as missões. A Síria tem enfrentado anos de guerra civil. Nesse cenário de dor e incerteza, a pregação do Evangelho de Jesus torna-se essencial, pois somente Ele é capaz de salvar e transformar vidas. Por meio das redes sociais, estamos alcançando os sírios. Cada testemunho e pedido de oração vindo de lá demonstra a sede que esse povo tem por Deus e nos inspira a continuar levando a santa palavra a eles. Graça e paz, Dr. Soares e irmãos da Igreja Internacional da Graça de Deus no Brasil. Sou Tony, moro em Damasco e conheci a sua página no Facebook por meio da equipe de atendimento árabe. Desde então, tenho acompanhado o ministério e me maravilhado com os programas e sermões do Dr. Soares. Peço que continue orando por nós, para que Deus acabe com as guerras e nos conceda paz e segurança. Um abraço a todos, que o Senhor Jesus os abençoe e amplie o alcance desse ministério. Louvamos a Deus por cada vida alcançada e nos comprometemos a honrar o chamado que Ele nos deu. Eu liguei a televisão e comecei a assistir o Show da Fé. A partir do momento que eu comecei a assistir, eu me senti algo diferente, uma coisa boa. Meu marido era drogado, era um homem muito violento. Aí, quando eu fui para a Igreja da Graça, a primeira coisa que eu fiz, eu associei ele, porque eu não aguentava mais aquele sofrimento, né? Deus libertou meu marido, Deus libertou ele das bebidas e das drogas. Só que ele libertou meu marido, mas eu não conseguia prosperar. A minha vida era um fracasso. Aí eu fui na igreja, o pastor falou que era para associar a sua casa, o seu carro e sua vida. Eu associei. Aí no ano que Deus libertou meu marido, ele deu condições. Eu entrei num consórcio, né, de uma moto, fui contemplada. E como eu não sabia dirigir, eu tirei a moto e dei para ele dirigir. A gente começou a trabalhar junto. Ele saía comigo para cobrar, para vender. Só que não era o suficiente, né? Aí foi aí que Deus... Eu pedi para Deus me dar condições de comprar uma casa. Eu morava de aluguel. Aí Deus me deu condições de comprar esse terreno. Com 4 anos depois, aí eu fiz o meu projeto de vida. E pedi para Deus me dar condições de construir minha casa, para começar e terminar. Né, que eu queria fazer tudo no dinheiro, tudo à vista. E foi a época que mais Deus me abençoou. Foi uma coisa que eu fiz e continuo pagando até hoje o patrocínio, porque Deus me abençoa. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Que o Príncipe da Paz governe sobre essa terra e nos use ainda mais
como testemunhas de sua grandiosa obra. Que mulher preciosa, pessoal. Pôs a coisa no coração, não abandonou o marido que era um drogado, ele precisava dela. Ela está exatamente como Malaquias fala ali. E Deus a foi abençoando e foi ajudando aqui e tal, e continua. E se não parar de ouvir a Deus, vai fazer muito mais coisas, porque Deus tem muito mais para dar para a gente. Nós não pregamos o evangelho da miséria, mas não é também o da prosperidade. Pegamos o evangelho que traz prosperidade, porque com Jesus sempre foi assim. Os homens que serviram a Deus no Velho Testamento eram prósperos. Os que servem no Novo também têm que ser prósperos. Por quê? Era só para o Velho Testamento? Não. Lá estavam limitados. Agora nós estamos ilimitados. Nós estamos na lei perfeita da liberdade. Isso está em Tiago 1,25. E nós temos que ver o que nós temos nessa lei para que a gente possa prosperar em nome de Cristo. Se você ainda não é patrocinador e não sente o chamado de Deus, então não estou falando com você. Estou falando com aquela pessoa ou aquelas que estão aqui que sentem o chamado, mas o demônio tem tido vitória. Você não vai conseguir contribuir. Se Deus chamou, Ele dá a semente para você plantar. Isso está em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Eu vou pedir os irmãos para levar para você, que tem a chamada, esse papel você pega. Nesse aqui você vai escrever os seus dados. E aqui você vai colocar o seu pedido de oração. Vai devolver para mim. O obreiro traz para mim depois. Aqui, o mesmo pedido que você coloca aqui, você coloca neste, que você agora é um patrocinador. E quando você olhar aqui, o missionário está orando, eu também estou orando. Aqui estão os bancos credenciados para você depositar. Só isso aqui é o bastante. E você que está em casa pergunta, como é que eu faço? Você está vendo esse QR Code aqui, se chama QR Code, código do QR. E como é que eu faço, missionário, para poder saber das informações? Pega o seu celular, põe no modo foto, enquadra o QR Code para uma foto, não tire a foto, vai passar uma linha amarela, você bate, virão 5 informações preciosas. Primeira delas, como se ajuda pelo cartão de crédito. Segunda e terceira, como se ajuda nos bancos credenciados. Aí você vai anotar o nome do banco, o número da agência, o número da conta. Está bem explicado ali. Você vai em qualquer agência desse banco, deposita ou faça uma transferência direta. Lotérica é a 4ª opção. Você vai ao caixa e diga, eu quero fazer um depósito, doação para a Igreja Internacional da Graça de Deus. Tem que falar o convênio, 3091 2065. Vou repetir, 3091 2065. Ou você vai e faz um Pix. Esse QR Code é do Pix. Mas tem uma maneira mais fácil, que esse moço que está me filmando aqui me explicou um dia desse. Ô missionário, você está esquecendo. A pessoa no telefone dela, ela põe para assistir uma porção de sites que tem aí, que de notícia e tal. Mas nós temos o nosso site chamado ongrace.com. Aí, Ongrace é ONGRACE.com. Aí você vai abrir, você vai descobrir ali coisas que você nunca viu no site Ongrace. Tem coisa bonita, testemunhos, conselhos, muita coisa bonita. Mas na hora que você abrir, em cima, na primeira página ali, que é a capa, em cima está escrito assim, doações. Clica e tem toda a informação que eu acabei de dar para você aqui agora. Vamos agora à primeira pergunta, maestro. Missionário, por que o ato de perdoar é tão difícil se Deus perdoa a todos nós? Não, é que você não entendeu ainda. Mas nós não podemos perdoar de qualquer maneira. Vamos supor que você mesmo põe um obstáculo, eu caio ali e me machuco. Aí você fica até rindo. Aí eu digo, você está perdoado? Não, tem que ficar quieto. O Espírito Santo vai entrar no seu coração para convencer você. Aí você diz, esquece, é meu amigo, não é nada não. Ele vai fazer com outra pessoa. Ele vai se sentir tão mal que ele vai então ser convencido por Deus e vai procurar e vai pedir o perdão. Você está perdoado em nome de Jesus. Vamos dar um abraço agora? Aí dá um abraço e pronto, vai em paz. É assim que Deus quer.
Segunda pergunta agora. Missionário, será que existe algum pecado que possa ser imperdoável? Existe o pecado contra o Espírito Santo, mas não é todo mundo que comete, não, pessoal, só quem já está iluminado. E tem muita gente que acha que pecou contra o Espírito Santo. Eu já tenho ajudado pessoas que achavam. Então, fica na sua, mas não peca não. O Espírito de Deus, Jesus diz, pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, nem aqui nem na vida eterna. Acabou. Vamos agora abrir o coração. Missionário, por algum motivo que desconheço, estou fraco espiritualmente. Nos últimos meses não tenho tido motivação para dedicar-me ao Evangelho e as frequentes recaídas me distanciam da fé. Temo que o inimigo esteja me induzindo a se afastar do caminho de Deus e não encontro forças para me livrar desse mal. Dessa forma, como posso me fortalecer espiritualmente e voltar a uma vida baseada em servir a Jesus Cristo? Meu amigo, você falou aí que você tem tido recaídas. Eu acho que o seu problema é que um dia você fez algo que sabia que era pecado e fez. E o Espírito Santo convenceu você, mas você fez. Você está precisando de um momento de oração com Ele. Senhor, mostra-me o que eu fiz. Aí Ele vai mostrar para você, e você então se arrepende. Aí tirou isso aí e acabou. Porque se Deus passar a mão por cima, você vai se perder. Porque você está achando que fez, porque aconteceu. Não, nada acontece não. Quando você mente, quando você rouba, quando você adultera, primeiro adultera só em olhar. Jesus disse que se uma pessoa olhar para outra com intenção impura, já adulterou. Então já está separado de Deus. Aí no dia que Jesus vier, você está separado. Mas por que não me falaram? Você tem que pedir a Deus. Fala, Pai, eu quero. E talvez vai ser uma batalhazinha, porque Deus ficou triste com você. Ele confiou tanto em você e você tropeçou. Aí vai acabando com essas coisas, de repente vem a alegria. Aí sim, você se sente livre. Ah, estou perdoado, graças a Deus. Aí você vai dar o testemunho e vai contar para nós tudo direitinho. Vamos agora, nossa TV. Maestro, coloca um testemunho para nós aí. Fui num culto em Porto Alegre, né? Quando o missionário estava lá, ele ofereceu o papelzinho para quem quisesse, né? Se tocasse no coração. E eu falei que eu não tinha TV, né? E aí a minha mãe me ofereceu uma TV de tubo, daquelas bem antigas. Daí eu coloquei, elas instalaram nas TV, ainda eu não tinha TV, mas foi pela fé, a minha mãe me emprestou a dela. E hoje a gente tem, né, em todos os cômodos a gente tem TV nova da loja e a gente ainda conseguiu doar 2. Quando eu assinei ela, eu passei por uma dificuldade no meu relacionamento, no meu casamento, foi bem difícil. Então foi o que estava ali comigo nas madrugadas. De noite é o momento mais difícil da vida da gente, quando a gente está passando por dificuldade, né? Porque é de noite que tu chora, é de noite que tu precisa de alguém, né? E ali eu ligava ali, tava a nossa TV comigo. Trazia uma paz, trazia um conforto. Irmãos, coisa séria, hein? Ela pegou emprestada da mãe uma TV velha. Hoje em todo quarto, como da casa dela, tem uma TV. Então tem nossa TV, está lá para onde vira, tem nossa TV. E já deu 2 televisões. Isso é muito lindo. É coisa bonita. Eu contei que semana passada, num dos cultos aqui, que em Portugal eu fui pregar no Sul, uma moça veio e falou comigo, missionário, pena que o meu pai faleceu. Por quê? Meu pai assistiu o senhor, comprou uma antena quando alguém falou que tinha um pastor brasileiro que era muito usado por Deus. Ele instalou e gostou tanto que na vida dele aqui, ele deu mais de 10 antenas para pessoas. Ele evangelizava dando antena. Vou pôr na sua casa, você vai ver. Aí colocava lá e a pessoa se convertia também. Ele foi receber a recompensa dele lá no céu. Graças a Deus. Se você quer informação sobre nossa TV, eu vou pedir para dar esse papel para você. Pega que eu já vou começar a orar agora. O telefone para você ligar depois está aqui, 0800 201 4040. Você precisa disso. Você que está com problema em casa e você vai resolver isso aí pegando a palavra de fé que você vai ouvir.
Pega ou então destaca aqui, coloca o seu nome, seu telefone, melhor de ligar, que nós vamos ligar para você. Agora vamos ficar em pé em nome de Jesus, pessoal, o pastor Jaime já veio agora, eu e ele vamos orar por você agora. Irmão, acredita, creia que Deus está aqui para fazer bênção na sua vida. Curve a cabeça e feche os olhos e abra o coração para Deus agora. Pai, estamos entrando em oração para acabar com esse problema na vida dessa pessoa. Eu não permito que esse mal continue. Eu ordeno agora que vá embora, que desapareça. Não estou pedindo, é no nome de Jesus de Nazaré que eu quero ver essa pessoa curada, liberta, abençoada, transformada. E como ministro do Evangelho, eu paraliso toda a ação do diabo nessa vida agora. Você, demônio da doença, da perturbação, você saia, que eu não aceito você nessa vida, eu estou te expulsando agora. Começa a falar sério com Deus, irmão, senão você não vai ser curado. E agora, em nome de Jesus, Pai, manda poder agora, em nome de Jesus, eu te peço para a tua glória. Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite ao ser ligado conosco. Noite, sexta-feira, dizem lá fora, sextou. Amanhã é sábado, e sábado é dia das maravilhas. Deus está muito bonito o sábado. O nosso missionário R.R. Soares, acompanhado de pastores, faz a grande reunião. Vou estar ao lado dele, 9, 14, 18. Chamamos Sábado das Maravilhas de Deus. Vem provado o amor de Deus, do poder de Deus. A nossa mocidade está bonito, 16 horas. Agora quero chamar a sua atenção para o domingo. É o dia para quem quer Deus. Você quer Deus na sua vida? Não fique de fora. 6 da manhã nós temos oração, que é a preparação. Os cultos com a palavra 7, 9, 11, 14, 16, 18 horas. É muito especial como Deus opera, como Deus se manifesta, tá bom? Vamos ver um pouquinho do louvor do final de semana por longo tempo. É o Coral Sig cantando. Posso orar por você? Amado Deus, Criador do céu e da terra, nós temos orado aqui para as pessoas com depressão, pânico, ansiedade, inquietação na alma, agitação na alma. Mostra-te para eles, ó Deus, com o teu poder. Mostra-te com a tua habilidade, a tua capacidade. Levanta a voz para dizer ao mal, saia, fora pânico, fora depressão, fora inquietação, fora perturbação, em nome de Jesus, Pai. Abençoe a noite dessa pessoa em nome de Jesus, principalmente quem foi diagnosticado com câncer, que a pessoa se aquiete e saiba que o Senhor é Deus. Ela está abençoada em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Ficamos por aqui, um bom final de semana para você. Aguardamos você na Igreja Sede, Avenida São João 791. Como em qualquer Igreja da Graça, tem bênção para você. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com/missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20010-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.